aos operantes do direito aqui no Brasil, porque o que está acontecendo aqui no Brasil, não me refiro só aos últimos acontecimentos nas escolas. Eu entendo os professores, inclusive eu quero deixar bem claro que para mim não existe profissão mais digna na Terra do que a profissão de professor. Todo mundo, de forma direta ou indireta, em algum momento da vida, sempre precisou de um professor. Eu acredito que a gente nasce e até o momento do nosso desencarne a gente está aprendendo. Então, a profissão de professor, né, legalizada ou não, de forma direta ou indireta, eu acredito que sim, é a mais digna de todas. Eu gostaria de deixar aqui a minha revolta, não só por isso que está acontecendo, porque eu tenho uma visão, assim como os meus amigos espiritualistas, que tudo isso que está acontecendo tem uma resposta muito verdadeira e muito exata no plano espiritual. Deus é perfeito em tudo e tudo que acontece tem um porquê. Sem trazer essa questão espiritual aqui nesse momento, eu faço um pedido às mães que avaliem junto com os professores, junto com os diretores, a possibilidade de em cada escola, eu sei que para muitos vai parecer absurdo falar isso, a possibilidade de cada escola ter um detectador de metal, a possibilidade de cada escola ter no mínimo um segurança homem e mulher, a possibilidade de todas as escolas terem câmeras dentro e fora, a possibilidade de em cada escola ter um momento de comunhão com Deus, porque segundo já ouvi falar aí na mídia, vai ser proibido até esses momentos, né, de reunião, de oração, independente do segmento religioso que você tenha. A falta de Deus, a falta de oração, ela abre um campo muito grande para o mal atuar. O mal atuar nesses adolescentes, nessas crianças, porque elas não são crianças do mal ou adolescentes do mal, elas são simplesmente um instrumento do mal no momento que elas estão vulneráveis. Então, é dever dos pais, é dever dos professores criar esse momento de comunhão e de conexão com o nosso Criador. Isso é um ponto. Outro ponto também, e eu gostaria muito desse primeiro ponto, de deixar a minha revolta como mãe, né, de crianças que vão para a escola, que o Ministério Público, que todos os órgãos de justiça que estão aí para fazer com que se cumpra, né, os direitos da criança, olhem para isso. Uma ou duas pessoas que vê esse vídeo, sentir no coração que está em ressonância com isso que eu estou falando, que criem movimentos para mudar essa situação. Não quero falar aqui em questões espirituais, mas já falando, sabemos que estamos diante de um apocalipse, né, no princípio do apocalipse. Então, mais do que nunca, é hora de buscar a justiça, principalmente divina. Então, pelo amor de Deus, volto a ressaltar. Tenham momentos de oração em casa, antes das crianças ir para a escola. Professores, diretores, vocês que têm uma profissão tão honrada, volto a dizer do fundo do coração, para mim é a profissão mais honrada que existe na Terra, mais bonita que existe na Terra. Então, pelo amor de Deus, eu apelo a vocês. Façam movimentos de oração, respeitando a crença de cada um, mas façam movimentos de oração. Tragam situações para humanizar, trazer a humanidade. Todo mundo aqui é humano, Virginia, ok, mas eu estou falando a nível de sentimento e a nível de atuação. A gente sabe que a gente está vivendo um período, né, apocalíptico, e mais do que nunca as pessoas estão totalmente desconectadas e estão conectadas sim com a superficialidade e com toda essa sujeira que estão jogando na sociedade. Outro apelo que eu faço novamente, em nome de Deus, pelo amor de Deus, operantes da justiça, operantes do direito, colegas, eu peço a vocês,
proíbam as crianças de frequentar movimentos culturais, se é que pode se chamar aquilo de cultural, de pancadões, de bailes funks. Aquilo é literalmente uma orgia, um centro de promiscuidade. Se eu, como mãe, se eu faço alguma afirmação de que, por exemplo, meu filho tem 15 anos, já não vai mais estudar, vai ficar em casa comigo. O conselho tutelar chega na porta. Por quê? Não, porque meu filho decidiu não estudar mais e eu quero que ele trabalhe comigo e ele fique em casa. Então, o conselho tutelar vai mover mundos e fundos, né, para me detonar. Mas o conselho tutelar está atuando nesses lugares onde está reinando a mais pura promiscuidade, prostituição envolvendo crianças. Esses grupos, esses tal de MC, não estou julgando ninguém, porque cada um segue o que quer, cada um aí existe luz e sombra, cada um vai para o caminho que quer, mas eu estou apelando aos pais, que na verdade eu acho que nem dá para apelar mais os pais, porque se os pais permitem que eles vão, mas eu sei também que tem muitas crianças que vão enquanto os pais estão trabalhando. Então, pelo amor de Deus, façam grupos de movimento, pelo amor de Deus, parem de permitir que as crianças frequentem esses lugares. Deixe que elas cresçam. Depois dos 16, 18 anos, elas escolham o caminho delas, mas enquanto crianças não permitam que isso aconteça. Isso é antiético, isso é imoral, isso é... Nossa, eu poderia enquadrar isso em tantas coisas, mas eu só preciso dizer a vocês, eu só quero dizer a vocês aqui, como mãe e como cidadã, pelo amor de Deus, lutem pelos direitos de vocês, lutem por esses direitos na escola, para que possa haver práticas humanizadas na escola. Eu sei que muitos professores e diretores são excepcionais, mas eu sei também que eles também exercem de alguma autonomia, por mais que os líderes acima deles digam que não haja prática, mas eu sei que eles exercem de uma autonomia suficiente para realizar isso. Então, pelo amor de Deus, eu deixo aqui a vocês o apelo, façam movimentos onde vocês possam humanizar mais as crianças na escola. Olhem para a criança, não fulana, filha de cicrano, que é filho de isso, daquilo. Pelo amor de Deus, olhem para o ser humano que está ali, precisando de orientação, principalmente de orientação, para ser contribuição e para ser humano aqui na Terra. Não implantem a competição entre eles. Isso eu não digo só na escola, mas também em casa. E eu volto a apelar, pelo amor de Deus, operantes da justiça, que estão aí para exercer o direito das crianças e dos adolescentes. Proíbam a entrada dessas crianças nesses meios de promiscuidade, de mais alta prostituição. Volto a pedir novamente, estão banalizando, estão normalizando a prostituição entre as crianças. E o que vocês esperam de um país, de um mundo, de um planeta, onde as crianças estão sentindo que para serem poderosas e para serem vistas e aceitas, elas precisam entrar no mundo da prostituição. A mídia está alimentando isso de forma muito avassaladora. Crianças de 12 anos, de 11 anos, que não sabem nem nada da vida ainda, estão se prostituindo nas redes sociais para ter likes, para ter seguidores. Pessoal, pelo amor de Deus, parem de querer ganhar dinheiro em cima das crianças de vocês. Muitos pais, muitas mães estão colocando as crianças para se prostituírem na mídia. Coloquem essas crianças para fazerem oração ou para se destacarem na mídia através de seus talentos e não através de uma bunda. Isso é horrendo, isso é sujo e todo mundo vai pagar por isso. Todo mundo já está pagando por isso. Tudo isso que está acontecendo na Terra, isso sempre foi falado na Bíblia e fim, nunca aconteceu. Não estou aqui fazendo pregação
de igreja ou de Bíblia, eu não estou fazendo isso, eu estou falando da realidade. Não só a Bíblia, os grandes profetas, os grandes videntes, os espiritualistas, todos são idiotas, né? Para vocês, para uma boa parte dessas pessoas que pensam assim, todos são idiotas. Mas quando a coisa aperta, é atrás da Bíblia, é atrás do líder religioso, é atrás de um espiritualista, é atrás de um terapeuta que todo mundo vem, para não surtar, para não enlouquecer. Então comecem a ter atitudes diferentes. Tudo isso que está acontecendo na Terra já foi dito na Bíblia? Claro, porque já se sabia como a humanidade iria se comportar. Mas a vidência, por exemplo, ela acontece justamente para dizer assim, eu vejo isso no futuro. Muitas pessoas vão dizer, isso não é de Deus, tá bom, aí é conceito de cada um. Eu vejo isso no futuro. Se eu já tomo consciência disso agora, então eu vou lutar para que nesse futuro isso não aconteça. Porque tudo que eu vivo hoje, tudo que eu estou colhendo hoje é resultado do que eu fiz no passado. E tudo que eu vou colher amanhã é resultado das escolhas que eu estou fazendo agora. Isso é o branco, o preto, o rico, o pobre, não importa. Não importa a posição, não importa o nome que você ostenta, que eu sou doutor ou doutora disso e aquilo, e isso não chega até mim. Todo mundo de forma direta ou indireta. Porque tudo que existe no universo e tudo que existe na Terra é energia. E quando eu faço isso, quando eu alimento essas energias densas e grotescas, eu estou me alinhando a outras pessoas, a outras energias, que se tornam a energia coletiva, que vibra e colapsa aqui na Terra. Todas as coisas horríveis que já aconteceu, que está acontecendo, e que infelizmente, ou felizmente, né, vai acontecer ainda mais. Porque eu acredito, como meus irmãos, né, espiritualistas, que o planeta Terra realmente está precisando dar essa mexida, né? Dar essa transformação, que é para ver se as pessoas despertam, os que ficarem, os que permanecerem aqui encarnados, despertam e começam a construir uma nova Terra. Pelo amor de Deus, isso não é brincadeira. Está acontecendo aí. Todo mundo está vendo. Quer você acredite ou não. Existem pessoas que falam assim, eu não acredito em Deus, mas essas pessoas praticam o bem. Essas pessoas, elas são contribuição aonde quer que elas passem. E existem pessoas que, eu sou de tal igreja, eu sou de tal religião, e os filhos andando tudo como um monte de prostituta. Seminuas, frequentando lugares horrendos. Mas vocês são seguidores da igreja, não é? Mas vocês não dão esmola. Mas vocês querem construir patrimônios gigantescos para cada vez ter mais e mais e mais e mais e poder pisar nos outros porque vocês são grandes, vocês são de determinado lugar, de determinada religião e vocês têm determinado patrimônio. Acordem, saiam da forma. Da forma no sentido de estar num formato social criado que é ilusório. Pelo amor de Deus. Eu acho que se vocês parassem de alimentar a mídia, parassem, eu sempre costumo falar, se existe quem faça isso é porque existe plateia. Se parasse de ter plateia, com essa sujeira que existe aí, com essa imundície que existe aí, não existia. Eu vou fazer isso para quê? As idosas, os idosos, eles estão fazendo papéis ridículos na mídia social para terem like, para serem aceitos. Pessoal, vocês estão perdendo o resto da dignidade para serem aceitos. Um vídeo de comédia, uma brincadeira leve, tudo bem, mas estão pegando muito pesado. Estão perdendo todos os valores e a consequência vem, a conta vem. Toda ação é digna de uma reação. Todo vazio. Pessoal, se ser famoso realizaria todos os sonhos de sua vida, não existiria aí mulheres riquíssimas, lindas, vivendo só. Homens muito bonitos,
muito ricos se suicidando, mulheres também, homens também, vivendo só, se suicidando. Pessoas que diriam, eu trocaria tudo por uma paz, trocaria tudo por uma família, eu trocaria tudo pela saúde. Academia te dá um bom condicionamento físico. Academia não te dá saúde, cara. Academia vai te dar um bom condicionamento físico. Academia não vai ser a certeza de que eu vou viver 125 anos. Porque eu conheço, né, de todos os relatos que a gente vê aí na mídia e tudo, a maioria das pessoas que vivem mais de 100 anos são aqueles agricultorzinhos com a enxada, que estão se exercitando, tocando na terra, vivendo em contato com a natureza. Então, assim, essa semana conversando com a minha amiga, e ela falou uma questão desinformar. Desinformar não no sentido de tirar a informação, mas tirar você de dentro de uma forma. Esses conceitos são muito ilusórios, esses conceitos só te levam à destruição. A gente hoje tem acesso, principalmente aqui no Brasil, a gente tem acesso a uma distribuição errônea, né, de informação, uma distribuição errônea de valores. A realidade é essa. Onde para ser famoso, onde para ter tudo, eu posso fazer tudo. E quando eu estou falando tudo isso, eu não estou me saindo do tema, do princípio do vídeo, não. Eu estou falando isso justamente pelos pais que não puderam se sobressair, né? Não tiveram fama, não tiveram dinheiro e hoje estão fazendo isso com os filhos. A conta vai chegar. Na verdade, a conta já está chegando, você que não parou para observar ainda. Estimule seus filhos a se destacarem pela luz e não pela sombra. Se vocês escolheram a sombra, deixe que eles cresçam e façam as próprias escolhas. Deixe que eles tenham a oportunidade de fazer as próprias escolhas. Porque muitos de vocês hoje, com 40, 50, 60 anos, têm uma vida triste, porque vocês seguiram, talvez, algo que foi imposto pelos pais de vocês. E vocês estão trazendo glamour para algo tão sujo. Vocês estão se aproveitando desse momento de sujeira, de fama imunda, para induzir os filhos de vocês a fazerem o mal. Isso a um grupo de pais. E os outros pais, sobre as escolas, eu volto a pedir. Criem movimentos. Virgínia, isso não vai mais acontecer. Em nome do sagrado Deus, que tudo é, que tudo habita, que isso nunca mais aconteça. Mas não vai ser fácil. Tirar da mente dos pais, tirar da mente dos alunos o trauma de imaginar que a qualquer momento uma escola pode ser invadida. Ou nem invadida. O próprio aluno lá dentro, vamos usar uma palavra mais humana, né? Mais palpável, se manifestar dentro da sala de aula. Eu falo manifestar porque não reconheço totalmente isso como uma índole da pessoa. Ah, porque fulano passou por isso, foi humilhado. Tudo bem, isso tem uma pequena parcela. Mas a parcela maior é a parcela do alinhamento com essas energias negativas. E esse alinhamento com as energias negativas dá-se principalmente porque dentro de casa, na escola, lhe é proibido ou lhe falta o contato com o todo. Então, pense um pouco nisso. Talvez 10 pessoas vejam esse vídeo. Talvez uma ou duas entrem em ressonância com isso que eu estou falando. Concorde com isso que eu estou falando. Tudo isso que está acontecendo é muito triste, muito feio. Existem diversos profissionais que vão trazer isso para um âmbito social e bababá. Sim, tem gente, claro que tem uma pequena parcela disso aí dentro. Mas eu afirmo, não discuto, porque já ultrapassei a questão da discussão ou da necessidade de aceitação. Volto a dizer, tudo isso tem questões espirituais muito grandes por trás e que são alimentadas com as nossas atitudes. Eu falo de mim, eu falo de você, eu falo do todo. Porque
Porque mesmo que eu não permita ou que eu não pratique, se eu me calar, eu estou sendo conivente. Existem muitas pessoas que falam, eu como um canal, eu como espiritualista não falo porque eu não quero entrar no julgamento. Aqui não existe o julgamento. Aqui é só uma orientação. Julgar é dizer mate, condene ou enfim, não. Cada um faz suas escolhas. O apelo aqui é só para que essas escolhas não se estendam aos inocentes.